Olá, seja bem-vindo a mais um Farol Global, transmitido aqui de Miami, nos Estados Unidos, comentando, os movimentos do mercado internacional e também sempre dando uma olhada na situação de Brasil do ponto de vista do investidor global. Bem, tivemos hoje uma super quarta-feira no sentido de um fluxo importante de informações, especialmente aí a decisão do Fed de manter as taxas de juros entre 2,25% e 2,5% ao ano, as taxas de juros de curtíssimo prazo, mas essa decisão era amplamente esperada. O que não era tão claro, seria a postura do Fed para 2019. Ele já tinha sinalizado aí a diminuição do ritmo do aperto monetário, que é dado tanto pela taxa de juros quanto a diminuição do seu balanço, mas essa postura ficou mais clara hoje, onde o Fed anunciou que não deve mais aumentar juros em 2019 e em setembro deve encerrar aí a diminuição do seu balanço, num efeito aí de afrouxamento da política monetária, completando um movimento de mudança radical de postura. Essa postura já foi modificada no início do ano e agora finalizando essa mudança de postura. Inicialmente, até o final do ano passado, o Fed sugeria mais 3 aumentos em 2019. O que fez o Fed mudar de ideia, segundo o próprio, foi a expectativa de uma inflação menor, a inflação não está aparecendo, as tensões comerciais no mundo aumentando e a diminuição do ritmo da economia global. Então, nós estamos numa situação onde o Fed está percebendo o risco de desaceleração econômica e até uma recessão um pouquinho mais à frente. Num primeiro momento, essa decisão gerou um movimento positivo no mercado, apesar de não tão grande, limitado. A gente pode ver aqui no gráfico do S&P um movimento positivo logo após a decisão, geralmente há volatilidade nessas decisões, e após esse movimento aí positivo, uma correção com um fechamento negativo do S&P 500 de menos 0,3%. O Fed então parece suportar aí uma economia extremamente aquecida. Isso pode ter desdobramentos políticos importantes, como o próprio benefício aí do Donald Trump, que vai tentar a reeleição no ano que vem, mas apesar do mercado gostar sempre de um incentivo, o Fed vai continuar comprando títulos, vai diminuir os juros, deixando as ações mais atraentes. Num segundo momento, quando você observa, aumenta aquele quadro, aumenta a chance de alguma recessão global mais à frente, que o Fed está observando. E isso, por si, já é um sinal de aviso para o mercado de ações. Então, tem um efeito contraditório. Por um lado, nós temos uma situação positiva, juros baixos são bons para a Bolsa. Do lado, uma situação negativa, mas não quando eles sugerem a entrada em algum período recessivo, que parece ser o caso. Essa decisão acaba gerando também uma desvalorização do dólar frente a outras moedas, Se a gente observar o gráfico aqui do DXY, do DXY, que é o Dollar Index, o dólar contra uma cesta de moeda, a gente vai ver uma perda de valor do dólar frente a outras moedas, o que aconteceu também em relação ao real. Obviamente que é sempre um fluxo de recursos global, e esse fluxo de recursos global diminui na direção do dólar quando há uma expectativa de diminuição das taxas de juros em dólar. Obviamente que tal decisão facilitou a decisão do Banco Central. No Brasil, hoje também tivemos há pouco a decisão do Banco Central, primeira reunião presidida por Roberto Campos Neto, novo presidente do Banco Central, de manter as taxas em 6,5%, sugerindo aí um crescimento menor que o esperado, um ritmo menor de crescimento e também a expectativa de manutenção da meta de inflação, do Banco Central conseguir seguir essa meta como a explicação para manter esses juros baixos. Já tem gente falando aí até o final do ano em juros em 5,5%.
É uma situação um pouco complexa no Brasil, porque nós temos um fato aí importante, que é a reforma da Previdência, que tem um impacto imediato, né, nas taxas de juros. Por um lado, a não aprovação da reforma geraria aí, talvez, né, um fluxo negativo de capitais, a necessidade de baixar juros, por conta aí de uma expectativa muito negativa. Mas, por outro lado, se nós tivermos, é um pouco paradoxal isso, a aprovação da reforma, nós devemos ter um aquecimento da economia que deve, por um lado, diminuir os prêmios de risco, por outro lado, o aumento da atividade econômica pode trazer pressões inflacionárias. Especialmente quando a gente observar aí que nós temos uma retomada lenta do mercado de crédito. Os bancos têm financiado aí, né, o aumento da dívida pública nos últimos tempos, canalizando a sua capacidade de empréstimo para o setor público e tirando o setor privado. Se nós temos uma retomada do crescimento do setor privado, que ainda é muito tênue, todo mundo está esperando de fato a reforma, nós devemos ter o aumento do crédito e a diminuição de recursos disponíveis para o setor público, para financiar a dívida. Isso pode gerar pressão inflacionária e pressão em cima dos juros, né? Então é uma situação um pouco paradoxal, mas quando a gente observa isso, a gente vê como, né, esse déficit gigantesco que o Brasil apresenta nos últimos anos tem sido um buraco negro de recursos privados. Ao invés desses recursos privados serem investidos aí em atividade econômica, né, em coisas que geram atividade econômica, nós temos esses recursos sendo investidos no buraco aí de 500, 600 bilhões de reais por ano em dívida pública nominal, né, sem considerar aí a dívida pública primária. Então, enquanto isso não for resolvido, vai ser muito difícil para o país crescer, né? Então, basicamente é isso em relação à decisão das taxas de juros nos Estados Unidos. Positivo por um lado, gera expectativa de negativo no prazo um pouco maior, e no Brasil uma situação que parece ser parecida em certa monta com o Banco Central americano, né, o Comitê de Política Monetária, o Fed. O Copom também está esperando para ver, especialmente aí de olho na aprovação ou não da reforma da Previdência. Inclusive o Copom citou, né, como um dos maiores riscos a situação do mercado internacional. Obviamente tem um impacto direto também, né, no mercado brasileiro, em conjunto com o driver interno, que é exatamente a reforma da Previdência. Nesse sentido, hoje também foi apresentada a reforma da Previdência dos militares. Ela não é tão importante a nível nominal, em valores, né? Um sistema muito menor do que o sistema público, o INSS em si, mais o regime especial, né, de previdência dos servidores públicos, mas politicamente é muito importante porque os congressistas percebem que os militares estão no poder e seria muito difícil politicamente, até para a população, explicar um tratamento muito diferenciado. A proposta aí dos militares talvez é um pouco aquém do que o mercado esperava, mas é um passo aí na direção de um acordão, né, geral para se votar a reforma da Previdência. Ok? Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Tchau, tchau.